Salve, salve, nação corintiana. Bora para mais um giro de notícias no canal do Mineirinho. Pessoal, todos os dias vídeos novos sobre bastidores, mercado da bola, finanças, política do futebol e pós-jogo. Mas antes, quero pedir você que acompanha nosso trabalho, que deixe um comentário aqui no vídeo, deixe um like, deixe sua inscrição, ative a notificação, porque o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso trabalho e recomenda para toda a nação. Então, bora juntos conferir o vídeo? O Martínez foi para a seleção da Venezuela. Está na seleção, Aí, né? Vai lá, lê lá. Vamos lá, então. O Hugo, o Mateuzinho, o Kaká e o Gustavo. Depois o... Tá ruim de ler, hein? O Bidu. Aí o Raniel, agora. Raniel, Alex Santana, Carille e o Garro. Lá na frente o Memphis e o Yuri Alberto. Souza. Esse é o que tem de melhor, né? Quando você joga com 3 volantes. Eu, particularmente, traria o Carrillo para primeiro volante ali e colocaria o Bidon. Para mim, funciona muito mais com o Bidon, principalmente dentro de casa, um cara que arma o jogo, que constrói o jogo. Eu boto o Alex Santana no lugar do Raniel e deixo o Carrillo do lado esquerdo e boto o Breno Bidon do lado direito. Sabe por quê? Porque ele esconde a bola do lado direito, ele tem a perna boa, ele pode fazer essa função muito melhor. É verdade. Não, pode deixar do jeito que estava lá. Pode deixar isso, vai deixar desse jeito aí. Para mim, com 3 volantes ali, funciona mais com o Bidon. Quesada, o que você pensa? Cara, eu acho que você tinha que ser o técnico do Corinthians, porque é brincadeira, o Ramon toda vez no programa a gente fala a mesma coisa, cara. Eu queria entender qual é o problema com o Bidon. Ah, mas o Bidon não tem experiência, mas também, em 70 jogos no ano, ele escala o moleque em 5, ele nunca vai ter experiência. Mas ele não gosta de garotada. Pode ver que ele tirou todos. Não, pode ver que ele tirou todos. Tirou todos. Mas não tem menino errado mais. isso. Não tem menino mais no time. É porque, a minha, assim, o Raniel já tá com o joelho machucado. O Raniel tem problemas que não estava jogando. O próprio Thales é novo, viu? O próprio Thales Magno é novo, ele já tirou o Thales também. Magno ele não coloca nunca para jogar. Novo também. Né? No jogo desse contra o Cruzeiro, o que você pensa em relação ao Thales Magno e o Breno Bidon, Veloso? Ah, eu colocaria principalmente o Thales, o Bidon, é um time mais ofensivo, né? Você joga em casa, precisando do resultado. Acho que o Corinthians passou aquela fase que você tem que proteger a parte defensiva. Já saiu da zona de rebaixamento. Já não corre o risco. O pensamento é mais sul-americano. Mais 5 jogos ainda pela frente, você tem que pensar agora em Libertadores. Então eu acho que o Corinthians já está num outro estágio. E o treinador precisa entender isso. Precisa ir para cima, precisa colocar mais um atacante, precisa soltar mais esse meio de campo. Porque o Corinthians tem jogadores para jogar mais à frente, para jogar mais em cima do adversário. Por que o Igor Coronado deixou de... Você falou uma coisa outro dia, né, Souza? Ele fez 4, 5 jogos aí, legal, e depois não foi mais utilizado, né? E ele faz isso direto. Giovani, ele fez isso. Thales Magno, ele fez isso. O Breno Bidon, ele fez isso. A garotada sumiu tudo. Sumiu tudo. Por que você acha? Romero. Não sei, eu acho que ele tem a preferência de alguns jogadores, que para ele pode ir mal ou não, ele não muda. Talvez seja por causa da idade mesmo, eu não entendo que experiência que ele quer do Bidon. Para mim, olhando o Bidon jogando, parece que ele já está no Corinthians já faz 20 anos já. O menino é muito bom jogador, canhoto, trabalha bem a bola. Hoje não adianta, eu sempre falo isso, 2 volantes que só destruam o jogo. Eu joguei com 2 volantes que marcavam, mas faziam tudo dentro de campo, que era Josué e Mineiro. Chegava no ataque, defendia. E hoje, se você vê os melhores times hoje do Brasil, do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo, os 2 volantes são volantes que marcam, mas constroem. Palmeiras, cara. Palmeiras jogou, Gabriel Menino arrebentou. Jogou com o Zé Rafael, trouxe o Abel Ferreira trouxe o Zé Rafael de volante. Sim, agora ele era meia. Aí trouxe o Aníbal. Olha como... Meu irmão, futebol, assim, esses Zé Ruela, esses orelhudos que tem aí, até comentarista, a maioria aí é tudo uns pés... Não, tá tranquilo. Imagina. Tá na paz. Tá tranquilo. Só agradecer a eles por essa batalha. E, graças a Deus a gente tá vencendo e só agradecer a todo mundo mesmo, meus companheiros também que diariamente, mesmo eu treinando mal, nos momentos difíceis eu chegava para trabalhar e não via a hora de ir para casa de novo. Mas você sabe que a terapia é bom até pra chorar, sabia? Quando a gente não tem a terapia, a gente não chora. É verdade. Porque aí você tem esse entendimento, sacou? Porque quando você não tá fazendo terapia, eu não pude fazer terapia porque a psicóloga falou assim, não dá, você tem que ser psiquiatra. Ele ia ter que pegar uma terapeuta pra ela. Ela teve que contratar outro aí. Aí eu fui pra psiquiatra, aí eu melhorei também. Mas até quando a gente não tinha a psicóloga e o psiquiatra, a gente até não conseguia chorar. Hoje você consegue chorar até
É mesmo você... Fala, fiel, tudo jóia? A gente novamente volta no canal trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos falar um pouquinho dessa renovação do atacante aí paraguaio, Romero. Romero tem, na verdade, uma cláusula no contrato dele que se ele atuasse 45 minutos, 60% dos jogos em 2024, ele teria uma renovação automática no contrato. O Corinthians já sinalizou para o Romero, né, que quer que continue, mas Romero ainda está fazendo joguinho. Não disse nada para o Corinthians. Se fica, se sai, bem provável que o Romero está aguardando uma proposta de um time europeu, alguma coisa desse gênero. Porque se o contrato diz isso, o Corinthians tem que cumprir. Romero hoje, ele ganha uma bagatela no Corinthians de 520 mil reais mensais. Isso eu estou falando de CLT, entendeu? Porque de direitos de imagem, ele ganha mais 350 mil reais. Então o Romero tem aproximadamente aí um salário no Corinthians de praticamente 1 milhão de reais. Agora, a minha opinião, acho que o Romero não tem futebol para ganhar 1 milhão de reais por mês. Jamais. Porque o Romero é um jogador esforçado, dedicado, né? Trabalhador, lutador. Mas na minha modesta opinião, acho que muita gente vai discordar, mas eu concordo que esse canal é totalmente democrático de direito. Ele não tem qualidade técnica suficiente para ser o atacante do Corinthians titular. Tendo em vista que chegaram alguns jogadores como Thales Magno, Memphis Depay, todos esses jogadores foi tirando a possibilidade de o Romero jogar. Hoje o Romero no Corinthians é banco e merecido. Porque o Romero, igual eu falei pra você, pra mim, ele tem uma ineficiência técnica. Então o Corinthians, para ser campeão, precisa de jogadores para chegar, para resolver. Não pode ter esse jogador para compor elenco. Isso não basta no Corinthians. Porque quando machucar um jogador, quando você tem um time que tem uns reserva, por exemplo, fraco, você precisa contar com eles. Mas como assim? Quando machucar o titular, não tem outro jogador, então você vai ter que utilizá-lo. E infelizmente Romero, né, na minha modesta opinião aqui, Romero falta qualidade técnica para jogar com a camisa do Corinthians. Eu acho que já deu o que tinha que dar. Tá na hora do Romero buscar novos ares. Parece que tá cansado no Corinthians já, entendeu? Já não tem mais aquele apetite, aquela vontade toda para estar no Corinthians. Então, para mim, chegou aí o final do Romero no Corinthians, que ele vai buscar novos ares, agradecer pelo trabalho prestado e a vida continua. E o Corinthians tá no mercado, tá observando, tá mirando alguns jogadores, entrando em contato. Fabinho Soldado faz esse papel aí de negociar direto com o jogador, é um cara que foi do campo, conhece toda, né, o que acontece dentro e fora de campo, então ele tem uns cacuetes, né, suficiente para fazer boas contratações. Tendo em vista que Hugo Souza é mão de Fabinho Soldado. Ninguém acreditava no Hugo Souza. Hugo Souza está num time da 2ª divisão fora do Brasil. Então, é um jogador que iniciou muito bem a carreira no Flamengo, mas depois se perdeu. Mas Fabinho Soldado, conhecendo o jogador, foi até pessoalmente o jogador, conversou com ele e perguntou: qual que é? É o Hugo Souza da noite? Ou é o Hugo Souza que quer chegar no Corinthians e me ajudar? Aí o Hugo Souza prometeu pra ele que ia ajudar. E hoje o Hugo Souza, sinceramente, pra mim, é o principal jogador do Corinthians. Se não é o principal, é os principais jogadores. Tá ali entre 2º e 3º. Corinthians chegou na semifinal da Copa do Brasil, chegou na semifinal da Sul-Americana. Tem que agradecer muito o Hugo Souza, porque pegou pênalti, fez defesas milagrosas. Então ele salvou o Corinthians em diversos jogos. E o Corinthians precisa, o quanto antes possível, fazer a contratação desse jogador aí, porque tem até dia 30 de novembro para fazer a contratação do Hugo Souza. O que tá pegando é que o Corinthians sofreu um transfer ban por causa de uma dívida que tem com o zagueiro Fábio Balbuena. Mas o presidente Augusto Melo vai resolver isso o quanto antes possível e precisa fazer o pagamento do Flamengo e deixar o jogador trabalhar tranquilo. Já está em contrato, no contrato de empréstimo do Hugo Souza, que o Corinthians vai pagar 800 mil euros no jogador, 200 mil euros na primeira parcela, 200 mil euros na segunda parcela. Todas essas duas parcelas serão pagas em 2025 e mais duas parcelas de 200 mil euros cada para ser pago em 2026.
Então o Fabinho está muito atento ao mercado, está olhando tudo, estudando tudo e com certeza esse negócio será concretizado o quanto antes possível. Gente, o Roberto participou do apito final com o craque Neto na Band no domingo e deixou em aberto a continuidade dele no Corinthians. Se ele fica, se ele sai. Se ele fica, se ele sai. Por quê? Porque dizer que tem um sonho de jogar a Premier League e tem grandes times interessados no Roberto. Por exemplo, o Nottingham Forest, mesmo ele machucado, que ele ficou para trás aí machucado, dizer que recebeu proposta para sair do Corinthians. Então, dizer que o desejo dele primeiro é ganhar um grande título no Corinthians e depois ir embora porque quer disputar uma Premier League, ele tem idade, é um jogador jovem, esse time lá de fora quer contratar o jogador, mas depois quer fazer dinheiro com ele. A multa do Corinthians hoje para tirá-lo são de 490 milhões de reais, mas você sabe, né, esses times europeus têm muito dinheiro, não dá para comparar a Libra com o Real, são 3, 4 vezes mais. Então provavelmente o Roberto não vai continuar no Corinthians ano que vem. Acho difícil. O jogador não vai chegar e falar que tá saindo, né? Ele só falou de um sonho. Também acabou emocionando o craque Neto, emocionando a torcida, ao revelar as dificuldades que passou no Corinthians, que teve que contratar um profissional, um psicólogo, para ajudar ele, né? Porque estava muito impressionado. Jogar com a camisa do Corinthians não é fácil, é um jogador que ganha muito, então por isso é muito cobrado. A 9 do Corinthians é pesada, já passou lá Ronaldo Fenômeno, outros grandes jogadores que deixaram história, viraram ídolo, e o Roberto sentiu a pressão, muito jovem, né? Sentiu a pressão, mas hoje está recuperado. O Messi Depay chegou, ajudou ele muito, colaborou com o crescimento do futebol dele, já estava melhorando e aí cresceu muito. Corinthians que enfrenta o Cruzeiro amanhã, dia 20 de novembro, às 11 horas da manhã, na Neoquímica Arena, feriadão, né? Ingressos todos já foram vendidos, já está esgotado a Neoquímica. Então a Fiel vai empurrar em massa e o Corinthians tem chance de vencer o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai vir com um time misto ou um time reserva, se você entende assim que é melhor, porque daí é 3 para 4 dias o Cruzeiro vai disputar o final da Sul-Americana contra o Racing. Então o Cruzeiro vai poupar o jogador para fazer essa final. O Cruzeiro quer conquistar essa Sul-Americana. E se o Cruzeiro conquistar a Sul-Americana, já abre um G8 no Brasileirão. O Corinthians tá sonhando com a vaga na pré-Libertadores. E depois tem a final daqui 10 dias, 11 dias, tem a final entre Botafogo e Atlético Mineiro pela final da Libertadores. E se o Botafogo vencer o Atlético Mineiro, que eu acho que vai vencer, porque o Botafogo tá jogando muito mais bola, o Atlético Mineiro tá numa péssima fase, perdendo pra todo mundo, ganhando de ninguém, aí já vai abrir um G9. Então o jogo pro Corinthians amanhã ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. O objetivo do Ramon Dias é tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Por enquanto tá conseguindo. Se ganhar amanhã do Cruzeiro, ficar vivo para um sonho da pré-Libertadores e de forma definitiva já deixa a parte de baixo da tabela do campeonato. Já acabou o perigo aí de ser rebaixado no Brasileirão 2024 e Ramon tá aí meio que impressionado. Fabinho Soldado tá segurando, tá garantindo a permanência dele para 2025, mas acredito eu que é muito difícil, porque não é a prioridade da maioria dos diretores do Corinthians, né? Não é a prioridade, porque eles entendem que Ramon Dias tem um time muito bom para estar onde está no Brasileirão e infelizmente na hora que precisou dele na Copa para mostrar eficiência, ele acabou escalando errado. Ele acabou substituindo errado e por isso o Corinthians acabou sendo eliminado das 2 Copas. E aí, Fiel, qual que é a opinião de vocês? Corinthians amanhã consegue vencer o Cruzeiro na Neoquímica Arena ou um jogo aí que tem que tomar cuidado, senão pode ter uma surpresa muito ruim? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like no vídeo, se não é inscrito, deixa a sua inscrição, ativa a notificação, isso é muito bom para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e começa a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.